Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de outubro de 2022, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão. Hoje eu tenho a alegria de trazer para você a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia. Em Lucas 13, 21 diz assim: O reino de Deus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Acho que o bonito da palavra de Deus é isso. Quando a gente consegue tirar dela o máximo proveito. Porque para Jesus e o seu evangelho, ninguém pode arrogar status de melhor, superior, honrado ou merecedor. Todos os fariseus e publicanos são pecadores e necessitam de conversão. Por isso nós podemos entender por que o fariseu manifesta tudo isso na oração, seu orgulho, desprezo pelos outros, exatamente por isso que é pecador. A diferença é que o publicano explicita a dor da exclusão e da percepção da própria contradição. É acolhido, é justificado, enquanto o fariseu se considera justo, melhor e superior dos demais. Isso nós podemos entender porque numa relação com Deus a gente tem que tirar um proveito de tudo isso. Por isso que nós podemos entender essa história que eu vou contar para vocês agora de uma culinária. Mas não se espante, vamos aprender a fazer o pão como no tempo de Jesus. Você já viu como é que era o pão no tempo de Jesus? Um pão sem fermento? Só assim poderemos entender melhor a comparação que ele faz com o reino de Deus. E é muito simples. É bom lembrar que no tempo de Jesus não havia padaria e o pão era feito em casa, um pão caseiro, como a mamãe fazia, assado no fogo. Ela pelo feito pelas mulheres. A farinha para o pão precisava ser preparada na hora. Não havia esse fermento químico que nós temos hoje. E nem fogão a lenha ou forno a gás. Mas tudo bem. Vamos começar separando os grãos para fazer a farinha. A farinha de cevada era mais barata do que a do trigo. Logo, maior parte do povo fazia pão de cevada. Pegue uma peneira. Você já pegou uma peneira? Conhece? Então vamos lá. Interessante porque quando a gente pega uma peneira, a gente percebe de que há vários furos nela. Que uma boa porção de trigo, cevada e de trigo, a gente tem que sacudir bem a peneira e levar ela para o lado, para o outro, não é? E aí a gente entende por que a peneira para os talinhos, pedrinhas ou grão diferentes aparece. Vai sacudindo, cantando, limpando a sua porção de trigo, catarologando, como a gente diz, e você vai entendendo tudo isso. Sacuda bem a peneira para os talinhos, pedrinhas e grãos aparecerem. Vá sacudindo, cantando, limpando a sua porção de trigo. Agora triture tudo nas pedras de moer, na mó. Você já viu falar de moinho que moía a farinha, o trigo para tirar a farinha? São duas pedras achatadas e você põe o grão entre elas e vai rodando e a pedra em cima vai triturando. Precisa de um jeito e de força também. Triturado o grão, vai aparecendo a farinha. Está no meio grossa, não se preocupe, é integral mesmo. Agora ponha 3 porções de farinha numa vasilha de argila e um pouco de água e comece a misturar uma na outra. Cansou? Não tem problema, vamos lá. Ponha o fermento agora. Você tem um fermento em casa, pode ser o caseiro ou pode ser o natural. Ou você compra o químico. O fermento é um pouco de massa fermentada, chamada massa velha, guardada de outra ocasião. Misture tudo com paciência e vá amassando até pegar uma boa ligadura. Você vai perceber isso com... É como fazer uma pizzaiolo de hoje preparando a massa para a pizza. Tudo pronto, não está? Então vamos lá. Separe um pouco de massa fermentada para guardar. Será o fermento do pão de amanhã. Achate a porção como se fosse uma pizza. Deixe a massa descansar. Ponha um pouco no forno de lenha, ou seja, ponha isto para assar. Cuidado para não queimar, volta e meia você vai dar uma olhada.
Ponha para assar dentro de um recipiente de argila. Quando estiver pronto, me chame. Lembre que o pão não era para comer só de manhã. O pão era o alimento principal de todas as refeições. Deu trabalho, não deu? Mas não se preocupe, amanhã tem mais. Todo dia a mulher precisava fazer o pão. Foi assim que Jesus fez uma comparação simples. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Agora você já sabe que não é tão simples assim. Fazer o pão não é uma coisa banal, uma atividade vital, uma rotina muito importante para a família. Nessa parábola, Jesus, vamos vendo que ele fica atento a 3 pontos. Primeiro, o fermento não é a massa. O fermento é misturado na massa. E o fermento leveda a massa. Olha que 3 coisas principais que nós temos aqui. O fermento não é a massa, é uma porção menor, diferenciada, é o ingrediente que se incorpora à massa. E o reino de Deus é a obra de Deus entre nós por meio de Cristo, nos comunicando vida e salvação. O reino não é a massa, é o fermento. E o evangelho é o fermento da massa. Cristo não é a massa, é fermento. Tem uma missão no meio do mundo. O fermento é misturado na massa. O fermento precisa ser misturado na massa para fazer efeito. E o evangelho precisa permear a vida das pessoas. Sem isso não há levedo, não flui, não transforma. Não é só colocar o fermento e dar uma mexidinha e deixar lá, mas sim fazer o fermento químico, a mistura do fermento, para que é fermentada com 3 porções de farinha. Bem trabalhoso, não é? Mas o que é o fermento levedo à massa? O reino veio para melhorar o mundo, para transformar o evangelho em uma força da mudança, transformação. É um fermento bom no meio da nossa sociedade. Não pode ser anulado, virar a farinha como os outros. Assim deixa de realizar a sua missão. Não pode afastar da sociedade, ausentar do mundo. Assim não faz o efeito pelo qual é o fermento. Meus amigos, minhas irmãs, que Deus abençoe você, um ótimo dia para você, que Deus abençoe e que você seja muito feliz nessa terça-feira com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.